ali, fecha a janela depois que começar, tu pode fechar a janela. Aqui do lado tá mostrando os comentários, tá? Começou? Tá ao vivo? Tá ao vivo. Faz Tem que ver se tá certinho. 15 segundos. Tem uma pessoa já. Fica com a emissão. Boa tarde, Grácia. Boa tarde a todos. Tá ouvindo bem, Grácia? Boa tarde. Por favor, respondam se vocês estão ouvindo bem. Estão ouvindo? Vocês podem me responder se está tudo certinho. Juliana? Espero que esteja tudo certo, que estejam ouvindo bem. Oi. Será que eles estão ouvindo direitinho? Sim, estão ouvindo, tô te ouvindo. Só que tá ouvindo aqui pra mim. Vamos aguardar mais uns instantes. Falta 1 minuto aqui pelo meu horário. Uma boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Silvia. Eu sou trabalhadora da Sociedade Espírita Luz e Caridade. E nós estamos aqui em mais um momento onde nós vamos estudar um pouco o Evangelho do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. É muito gratificante estarmos todos aqui, aguardando esses momentos em que buscamos, mesmo que virtualmente, aprender para melhor proceder no dia a dia na nossa existência aqui na Terra. Aguardando um pouquinho mais. São 16 horas, vamos iniciar então com a nossa prece. Elevamos nesse momento, Mestre Jesus, o nosso coração, o nosso pensamento a Ti, buscando, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos intua, nos alcance, nos envolva, nos auxilie, Senhor, nesses momentos em que estamos refletindo sobre os Teus ensinos, sobre a Tua caminhada, à luz da nossa doutrina espírita. Que a paz do Teu amor possa permanecer conosco e que essas instruções possam nos auxiliar a mudar a nossa caminhada para melhor, a buscar as Tuas leis, a buscar as leis do Pai. Que a misericórdia do Teu amor possa fazer com que essas instruções possam penetrar nos nossos corações, que possamos compreender e que possamos dessa maneira também levar a tantos quantos necessitam a Tua mensagem de amor, Mestre. Obrigada por esses instantes. Pedimos a Tua licença, a licença dos benfeitores e do Pai da vida para iniciarmos este estudo. Que assim seja. O estudo de hoje, então, é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 18, Bem e Mal Sofrer. As fontes desse estudo, além do Evangelho segundo o Espiritismo, também foi usado o Livro dos Espíritos, o livro Autodescobrimento da mentora Joana de Ângeles e Psicografia do nosso irmão Divaldo. Também foi usado o curso Gênesis de Haroldo Dutra Júnior.
Então vamos ler o primeiro trechinho ali do item 18 desse capítulo sobre as instruções dos benfeitores para conosco. Quando Cristo disse: "Bem-aventurados os aflitos, que dele é o reino dos céus", não se referia àqueles que sofrem, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Já nesse primeiro parágrafo, nós temos aqui instruções dos Espíritos e que nós devemos refletir. Aqui, então, os Espíritos nos trazem que todos nós que estamos aqui na Terra, toda criatura, ela vai sofrer vicissitudes, ela vai ter aflição, ela vai ter dores. Mas também nos traz que muito poucas criaturas sabem sofrer ou sofrem bem. Mas é possível sofrer bem? Como ter bom ânimo diante de uma dor, de uma aflição que muitas vezes nos arrasa, que nos faz sofrer? É possível ser esse aflito bem-aventurado que Jesus nos trouxe? Os benfeitores dizem que sim. E é preciso que a gente entenda, então, que todos nós aqui, na nossa caminhada, enfrentamos ou enfrentaremos, volta e meia, desafios, aflições, vicissitudes. Um desses primeiros desafios acontece no nascimento. O nascimento ele não deixa de ser um grande desafio, porque a criatura que retorna ao plano físico, ela tem que se readaptar. Readaptar a um corpinho infantil, readaptar a atmosfera da Terra, ela precisa reaprender a caminhar, precisa reaprender a ler. Então ela vai encontrar muitos desafios, mas esses desafios, eles não são para abater ou desanimar, eles são para fortalecer. Nós podemos usar um exemplo da criança que está aprendendo a caminhar. Então essa criança, ela dá os primeiros passos, ela cai, ela tropeça, ela vai chorar, mas ela levanta e ela tenta de novo. E ela tenta quantas vezes forem necessárias até ela aprender a caminhar. Então, ela se fortaleceu, porque ela aprende a se desenvolver, aprende a caminhar. Mais um pouco, ela vai ter que aprender a ler, ela vai ter que ir para a escola. Então, ela vai enfrentar os professores, desafios novos. Ela vai ter os colegas, outros tantos desafios, que vão fortalecê-la. Ao longo do caminho, toda criatura na Terra enfrenta desafios. Podemos analisar as doenças. As doenças são tantas outras maneiras e desafios que nós temos que enfrentar aqui. Ninguém aqui está livre das doenças. Volta e meia nós temos doenças. Então, muitas doenças vão nos trazer dor, mas também elas vão nos trazer reflexão. Quantas vezes numa doença que traz uma dor para o nosso corpo físico, que nos abate, que nos deixa impossibilitados, nós não paramos, não refletimos, não temos um outro olhar sobre a nossa vida, sobre nós. Que de repente, enquanto estávamos bem, correndo atrás das nossas coisas, não tínhamos. Então a doença é um grande desafio, mas que também tem um lado positivo, aquele lado da reflexão, o lado do amadurecimento que ela proporciona para a criatura. Em um outro momento, nós vamos também ter um outro desafio, o processo de envelhecimento do nosso corpo. O corpo físico, ele tem um tempo. Com o tempo, ele vai envelhecendo. Então, ele não vai responder da mesma maneira que ele respondia antes. Então, é um novo momento para a criatura, para mudar o seu olhar, para ter um outro olhar para consigo, para com o próximo, para com a vida. Então, é momento de se renovar, porque é uma nova condição. Então, a gente vai ter que se adaptar a esse corpo que já não tem a mesma condição de antes. Desafios da nossa vida aqui na Terra. Em algum outro momento, nós vamos ter a morte do corpo físico. Então, esse corpo, em algum momento, já não vai mais servir para a nossa caminhada. Então, nós vamos ter que deixá-lo. Vamos ter que retornar ao plano físico, né? Vamos ter que nos preparar, nos fortalecer para retornar numa nova caminhada, um novo desafio aqui na Terra, num outro corpo, né, que esteja mais de acordo com esse nosso novo momento evolutivo. Tanto nós quanto os nossos familiares. Momento de desafio e que traz dor. Que traz muita dor,
Se somos nós a voltar ao plano espiritual por nos afastarmos dos nossos queridos, ou se é um querido, uma pessoa da família que está retornando ao plano espiritual. É um momento também de reflexão, de entender que o Pai está conosco, nos amparando, que nós estamos todos sob uma lei de amparo, que ninguém está sozinho, que ninguém fica deixado de lado, que todos nós estamos nas mãos desse Pai. Então, esse é um momento muito grande de desafio, de deixar o que temos aqui e de empreender uma nova caminhada. E todos nós progredimos, todos nós estamos sob esse amparo do Pai. Então, nós somos criaturas que volta e meia estamos aqui na nossa terra, às voltas com dores, com aflições. A nossa própria terra também está sob essa lei de progresso. Nesse momento, nós estamos numa terra que está na categoria de provas e expiações, já no limiar, passando para um plano de regeneração. Então, nós vamos ver aqui muitas dores, sim. Vamos ter muitos corações endurecidos conosco. Estamos trabalhando também com o nosso próprio coração para nos abrirmos para o amor. Então, vamos encontrar muitas criaturas, cada um no seu momento, mas vamos encontrar uma diversidade de criaturas ao nosso redor e de situações que são desafiadoras. Por isso, nós somos convidados a ter um outro olhar sobre essas dores, a entender, a estudar, a entender a terapêutica da dor na nossa vida e a diferença entre a dor e o sofrimento. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos traz no livro A Gênese. Ele diz: a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente no caminho do progresso. Devendo o homem progredir, os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício de sua inteligência, iniciando-o nas pesquisas dos meios para deles subtrair-se. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura dos meios. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, não descobriria nada e não inventaria nada. Allan Kardec aqui deixa bem claro que a dor, ela dá aquela força para a gente, ela aciona a nossa força de vontade para sair de uma situação que nós achamos que estamos bem, entre aspas. Mas a criatura precisa avançar ciclos, precisa se desenvolver. Então, muitas vezes a dor chega para nos fazer repensar, para nos fazer mudar. Para entender um pouquinho mais, eu trouxe uma história que pode nos ajudar a entender a dor como esse mecanismo de nos levar ao progresso. Chama-se A Vaca no Penhasco. Mestre e discípulo andavam pela estrada. Avistaram ao longe uma casinha de aspecto pobre e humilde e para lá se dirigiram. Foram recebidos hospitaleiramente pelo dono da casa e sua numerosa família. Foram abrigados e os residentes com eles compartilharam sua escassa comida e seu espaço para dormir. Interrogado pelo mestre, o dono da casa disse que a alimentação provinha de uma única fonte, uma única vaca, da qual tiravam leite e seus subprodutos. O excedente era usado para efetuar trocas no povoado mais próximo. Mestre e discípulo ficaram ali mais alguns dias e depois partiram. Algumas horas depois da partida, o mestre disse ao discípulo: volte lá, às escondidas, e jogue a vaca no penhasco. O discípulo, estupefato, argumentou: mestre, como podes me pedir isto? Então não percebes a pobreza de tão numerosa família e que seu único sustento é a vaca? E mesmo assim pedes-me para jogá-la no penhasco? Sim, disse o mestre, jogue a vaca no penhasco. Desorientado, o discípulo decidiu atender o mestre. No entanto, não conseguia fazê-lo sem sentir uma enorme culpa. Mesmo assim, o fez pelo mestre. Alguns anos depois, passavam novamente pelas proximidades o mestre e o discípulo. Sem nada dizer ao mestre, o discípulo decidiu que pediria perdão por ter jogado a vaca no penhasco. Assim, dirigiu-se até lá, mas quando chegou, não mais encontrou a pobre casinha em seu lugar. Havia uma construção nova e confortável. As pessoas que avistou eram limpas e bem vestidas, o ambiente era de trabalho e o progresso era evidente. Foi então até uma das pessoas e perguntou: há uns 2 ou 3 anos, aqui havia uma pequena e pobre casinha. Saberia me dizer para onde foram aquelas pessoas? Somos nós. Não, refiro-me àquelas pessoas pobres que viviam aqui. Somos nós, respondeu o homem novamente. Mas o que aconteceu? Disse, olhando o progresso à sua volta.
Bem, aconteceu numa noite um terrível acidente, em que nossa vaca, nossa única vaca, caiu do penhasco e ficamos sem nossa fonte de sustento. Não tivemos outra alternativa, então, a não ser buscar trabalho. Descobrimos, então, nossas próprias capacidades e as potencializamos. Como resultado, temos hoje uma bonita e confortável casa e damos trabalho para muitas pessoas. Essa história nos relata bem o quanto uma situação que nós achamos que está boa, que nós estamos ali acomodados e que precisamos nos renovar, de repente uma situação chega, um convite para a dor, porque ali eles viveram uma dor, porque se eles não se estimulassem a buscar outros meios, eles iam morrer de fome. Então, eles se estimularam, se desenvolveram e geraram progresso e trabalho para outras criaturas. Então, nós podemos perceber que muitas vezes o que mais nos incomoda nos está prestando um benefício e nos impele a mudanças, a descoberta, a desenvolver os valores e os recursos que temos aqui dentro de nós. A dor, ela nos faz voltar para dentro de nós e depois para fora para superar o problema. E nesse sentido de voltar para dentro, é interessante que nós busquemos a benfeitora Joana no livro Autodescobrimento, uma busca interior, o que ela nos traz de esclarecimentos para ajudar no nosso roteiro. Joana nos diz assim: o homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais. Recém-saídos do instinto, demoram-se no trânsito entre a sensação e a razão, passando pela emoção. Joana nos diz que a emoção bem direcionada torna-se um dínamo gerador de estímulos e forças para realizações expressivas, mas que uma emoção desequilibrada pode fazer-se instrumento de desgraça caso lhes fuja ao controle. E ela complementa: se a emoção se apresenta exaltada, perde a diretriz do comportamento, deturpando quaisquer manifestações de carinho e perturbando o discernimento. Joana nos diz que ninguém alcança patamares superiores sem empenho para conquistar os mais baixos. Ou seja, é preciso esforço, é preciso haver o desafio, muitas vezes é preciso haver a dor para que a gente possa subir os degraus um a um, vencendo cada desafio que se apresenta. Só que muitas vezes nós não nos conscientizamos do sentido da nossa existência aqui na Terra. Então, o que acontece é que muitas vezes nós não compreendemos os variados aspectos que dizem respeito à nossa própria realidade. Se tudo vai bem, por que a gente vai se preocupar? Por que nos preocuparmos com o nosso autoconhecimento, com o nosso amadurecimento, em buscar coisas que seriam essenciais, a nossa base, a nossa essência, talvez o ser maior que nós somos além desse corpo? Por que nos comprometer? Não é assim? Então, quando chega a dor, quando chegam os desafios, quando chega uma aflição, nós nos desequilibramos. Chega também a dor, a revolta, chega o desânimo, o desespero. Nós não nos preparamos, nós não gerenciamos as nossas emoções. E aí muitas vezes nós acusamos a nossa má estrela, o Evangelho nos diz isso, nós acusamos o outro, nós acusamos muitas vezes a Deus, achando que é uma punição, tantas dificuldades na nossa vida, muitas vezes vem da nossa própria falta de conhecimento de nós mesmos, da nossa própria falta de tempo em buscar a nós mesmos, em nos fortalecer, em entender o que nos faz mal, em trabalhar e transformar o que nos faz mal em coisas boas. Então temos que buscar entender também a função do Pai na nossa vida. Nesse item 18, aqui no capítulo 5, os Espíritos nos dizem que a prece é um sustentáculo para a alma. Então eles estão nos trazendo a prece, que nos dá força, que nos dá coragem, que é a nossa comunhão com o Pai, com a espiritualidade maior. Mas eles nos dizem, ela só não basta. É preciso que esteja apoiada sob uma fé viva na bondade de Deus, que não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Então a gente precisa
entender que o Pai, Ele nos ama, Ele não quer o nosso mal, Ele não nos pune. Ele está conosco, nos amparando. E para entender melhor essa situação, nós somos convidados a estudar um pouquinho mais, a buscar o Livro dos Espíritos na questão 632 e na questão 633. Essas questões falam da regra de conduta para com o próximo, a nossa regra de conduta para com o próximo e para conosco mesmos. Então, na questão 632, Allan Kardec pergunta qual seria a nossa regra de conduta para com o próximo. E os benfeitores esclarecem que é Jesus. Eles dizem: Jesus vos disse, vede o que queres que vos façam. Tudo se resume nisso. Agindo assim, não vos enganarei. Ou seja, é a regra de Jesus. É aquele mandamento de fazer ao próximo o que queremos para nós, conduta com o outro. Mas e a conduta conosco mesmo? E aí na questão seguinte, eles nos dizem: encontra o homem, Allan Kardec pergunta, na lei natural regra desta conduta e um guia seguro para si mesmo? E eles são muito claros. Quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Então, o que eles estão nos dizendo aqui? Que Deus, ele não nos pune. Ele estabelece a justa medida. Quando nós saímos desse equilíbrio, nós sofremos. Então, na verdade, o sofrimento é quem pune. E nós temos uma lei de amparo, de amor. Esse Pai, ele está ao nosso redor, ele nos observa, ele nos preenche, ele nos envolve, ele nos ama. Mas ele não se impõe sobre o nosso livre-arbítrio de uma maneira autoritária. Ele nos dotou de livre-arbítrio e ele aguarda as nossas escolhas por nos amar. Então, nós vamos ter, sim, os resultados das nossas escolhas, porque a lei é de causa e efeito. Então, muitas vezes, muitas dores, elas vêm lá do nosso passado. Joana nos diz que o sofrimento, ele tem raízes muito profundas e pode vir lá desse passado também. Então, é necessário que a gente busque o conhecimento, como Jesus nos disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se não há uma razão nessa existência, a razão está no passado. Se nós supervalorizamos muitas vezes um desafio ou fugimos, a razão pode estar lá atrás. E é necessário que coloquemos força para poder superar e nos libertar desses sentimentos negativos. Os espíritos nos dizem que nós só sofremos porque nos afastamos das leis de Deus. Então, muitas vezes, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas imperfeições e muitos dos nossos excessos causam as nossas dores. Joana de Ângeles, nesse livro, ela nos traz caminhos para que a gente possa buscar se tornar esse bem-aventurado, esse aflito que é um bem-aventurado, que é feliz, porque ele se conhece, porque ele sabe se renovar nessa situação, porque ele busca a melhoria. Então, ela nos traz, na nossa caminhada, ela nos diz que nós precisamos nos autoanalisar, nos examinar constantemente, fazer uma autoanálise de tudo que nos incomoda. E ela nos traz 3 roteiros para isso. Ela nos diz que, primeiro, a criatura precisa se conhecer, saber como reage diante de si mesma. Ou seja, é preciso analisar as nossas emoções. Que emoções são essas e quando elas surgem? As emoções de raiva, as emoções de inveja, de revide, de ódio, de falta de paciência, a preguiça, a indisciplina. Então, é necessário analisar quando elas surgem em nós e também entender que elas decorrem muitas vezes lá do nosso passado, de escolhas equivocadas, muitas vezes os nossos próprios complexos de inferioridades ou uma consciência culpada. E aí nós vamos ter muita dificuldade em lidar, mas que é necessário conhecer essas emoções para nos libertarmos dela e prosseguirmos o nosso caminho, porque a lei é de progresso. Em um outro momento, ela vai nos trazer
que nós devemos analisar também qual a nossa conduta referente ao próximo. Então, é a conduta comigo e a conduta com o próximo. Porque as reações que nós temos diante do próximo sempre são resultado de como nós enfrentamos situações inesperadas. Então, é preciso entender por que eu estou tendo tal reação com tal pessoa, em tal situação, entender, trabalhar isso, desenvolver a nossa segurança pessoal para nos libertar dessas situações. E ela traz também, numa terceira situação, desenvolvendo, buscando analisar essas situações, entender de que forma nós poderemos desenvolver os valores íntimos em relação a nós e aos outros, para que nós possamos, que esses valores nos libertem e proporcionem relacionamentos mais saudáveis. Nos diz ela que tudo começa na mente. E ela continua no livro nos trazendo, né, um roteiro muito seguro para que a gente possa fazer a mudança que vai nos libertar dessas situações que nos trazem dor. Ela diz que na mente estão as matrizes das próximas ações, ou seja, é no hoje, é daqui para frente. O passado eu não vou conseguir mudar. A gente pode aprender com as lições do nosso passado, mas nós podemos mudar a partir de hoje. Hoje a gente constrói um novo futuro. Hoje a gente começa a trabalhar. Então, é entender que o nosso ponto de mudança e o nosso poder está no hoje. Então, ela diz que o exercício do bem pensar, eliminando as ideias negativas, é uma maneira da gente começar a mudar. É como uma reprogramação mental. É buscar pensar bem. Por exemplo, se eu tenho medo de uma situação, eu tenho que começar a pensar na coragem. Focar na coragem. Focar que somos corajosos, que podemos ir adiante, que podemos enfrentar as situações. Ela nos diz também que devemos frequentemente nos interrogar a respeito de quem somos, das nossas possibilidades e que recursos nós podemos utilizar para o nosso desenvolvimento. Nos diz mais que devemos nos manter vigilantes contra os hábitos que são prejudiciais. Por exemplo, ela nos fala da autocompaixão. Muitas vezes, numa situação, nós vamos ter pena de nós. Nós vamos achar que nós não estamos sendo merecedores do que estamos recebendo. Então, a gente fica com pena e aí a gente se deprime. É mais difícil sair da situação. Isso vem muito do nosso orgulho, de nos acharmos importante e entender que ninguém pode nos fazer nada, nos criticar ou fazer alguma coisa que nos faça sentir mal. É interessante e importante entender que sentimento está por trás da autocompaixão. Ela nos fala mais da censura ao comportamento dos outros. Então, geralmente, frequentemente, nós notamos muito mais as dificuldades do nosso próximo do que as nossas. Fugimos desse olhar para dentro de nós e vamos buscar olhar o outro, principalmente as suas mazelas. E frequentemente nós ainda falamos com outras pessoas sobre as mazelas do próximo. Então também não deixa de ser uma fuga de nós mesmos, porque assim ficamos ocupados na criatura e esquecemos de nós. A autopunição. Muitas vezes nós persistimos nos erros, nós persistimos num caminho que já não está mais fazendo efeito, que nos faz sofrer. Então é uma autopunição. Então aprender a nos amar, aprender o autoamor é muito importante para que a gente possa, se querendo bem, também determinar limites nas nossas relações, na nossa vida. E ela nos fala da fraternidade, da ajuda ao próximo. Muitas e muitas vezes nós não percebemos a dor do outro. Estamos às voltas com a nossa própria dor. E às vezes, nesse ímpeto de auxiliar o outro, nós estamos também nos auxiliando, esquecendo um pouco dos nossos problemas e ajudando o outro. Então, essa também é uma terapêutica de muito efeito, a ajuda ao próximo. Joana vai mais longe. Ela nos diz que nós devemos estabelecer um programa de sonhos, de bons sonhos. Então, ela nos diz que antes de dormir, nós devemos fixar ideias positivas, agradáveis, e que nós devemos visualizar aquilo com que nós queremos sonhar. E mais do que isso, que nós devemos visualizar a criatura que nós queremos nos tornar, nos imaginar assim, entrar em comunhão com Deus através da oração e fazer visualizações positivas, buscar o alto amor através
de uma mente positiva que começa a se reprogramar, que começa a pensar melhor, que começa a ser mais otimista, a desenvolver a fé e a coragem. E ela nos diz: através deste programa, o indivíduo torna-se, aos poucos, mais tranquilo, fortalece-se, começa a confiar em si mesmo, começa a enfrentar situações novas e desafiadoras, ama sem apego, vincula-se amando ou liberando-se sem ressentimentos, entendendo que em todo relacionamento há sempre uma bela aquisição e um belo aprendizado. Então, para que nós possamos nos tornar esse aflito bem-aventurado que Jesus nos trouxe, porque é possível, eles nos dizem, os benfeitores, que nós temos potencial, somos os seres inteligentes da criação. É preciso desenvolver essa fé em Deus, entender esse amor do Pai sobre nós, mas fazer o trabalho que deve ser feito, esse trabalho interno, que vai nos propiciar que a gente possa trabalhar melhor aqui na Terra. A cada encarnação nós viemos para cá para melhorar. Ninguém vem para errar, ninguém vem para sofrer. Nós passamos sim por vicissitudes, por desafios, mas esses desafios são para nos renovar. E é nessa criatura renovada, esse ser integral, que nós devemos buscar. E nós temos na imagem de Jesus o guia e modelo que os benfeitores nos deram para nos apoiar nas nossas dores, nas dificuldades. Nós temos a lei de fraternidade, onde nós podemos nos apoiar uns aos outros e devemos nos apoiar, porque nós não aprendemos sozinhos. Tudo o que nós precisamos aprender geralmente vem do próximo. Inclusive as situações que estão aqui dentro que precisam ser trabalhadas. Então busquemos ser esse bem-aventurado de Jesus. Entender que é possível passar por dificuldades, mas com esperança, com fé renovada, a nos fortalecermos e ainda estender a mão para aqueles que estão sofrendo e que estão precisando, porque nós, volta e meia, vamos precisar de mãos estendidas para nós. O nosso tempo está se esgotando. Vamos fazer a nossa prece. Assim, Mestre Jesus, amigo querido, Mestre de nossas vidas, elevamos o nosso pensamento a Ti, profundamente gratos pelo Teu ministério de amor, pelos Teus ensinamentos, gratos por essas instruções que nos renovam, que nos auxiliam, que nos fazem mais fortes, gratos porque hoje nós sabemos que é possível mudar em nós nossas disposições íntimas, que é possível melhorar, que é possível nos desenvolver. Agradecemos a Ti, aos benfeitores queridos que nos acompanham, que nos intuem o tempo todo sobre o melhor proceder. Agradecemos ao Pai da vida, por suas leis que são amparo, que são amor, que são infinita justiça e caridade. Mestre querido, queremos Te pedir, cuida de nós. Cuida de nossas emoções, cuida de nossos corações, cuida dos nossos amores, dos seres queridos, dos que estão conosco nesta caminhada, dos que partiram para o plano espiritual ou que estão partindo nesse momento. Cuida de cada um deles, que possam abrir os olhos para um novo plano, encontrando novos amores e novas oportunidades de se refazer, de crescer. Ampara todos nós que cá estamos na Terra. Ajuda-nos a nos vermos todos como irmãos em humanidade. Ajuda-nos a sermos luz no caminho das criaturas à nossa volta, mas que essa luz primeiro se faça presente no nosso coração. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção e até uma próxima vez. Fiquemos todos em paz com as bênçãos do Mestre Jesus.